Olá, pessoal! Estamos aqui no Centro FAG para gravar um podcast aqui com o nosso palestrante de hoje à noite, o Marcos, também a Arlete, mãe dele, a Wagner, diretora da APAI, e eu, Amanda, estou como vice-presidente nesse momento da APAI de Cascavel. E estamos aqui na FAG porque a FAG abriu as portas para que a gente pudesse fazer uma parceria muito bacana. Estamos iniciando hoje a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E, claro, a gente não tinha como não começar já com aquele pé direito e o esquerdo tudo junto, né? Trazendo uma pessoa de peso aqui para estar batendo esse papo com a gente. Agradecemos aí a Daniele Sanderson, né, coordenadora do setor do curso de pedagogia, também a Jaqueline, que nos abriu as portas e cedeu esse espaço lindo aqui, muito legal. Nossa, a gente está bem contente de estar aqui, né, pessoal? E vamos dar início, então, ao nosso bate-papo, né, Marcos? Quer se apresentar, falar alguma coisa aí? Pode tomar a palavra, vamos lá. Olá, pessoal. Para mim é uma honra estar num espaço como esse, um espaço de podcast onde a gente pode falar de várias ideias de uma forma descomplicada, direta e trazer sempre essa conscientização. Como foi falado aqui, a Semana de Conscientização da Pessoa com Deficiência está aí e nós vamos entrar nela com um olhar positivo. Eu sempre digo, para aquilo que tu tens olhar positivo, naquilo tu descobres muitas coisas. Então, que hoje seja essa estrada para a gente descobrir o positivo que há na pessoa com deficiência, qualquer que seja ela, e para que quem nos assiste saiba que dentro de casa tem um ser humano que só pensa um pouco diferente, mas ele, depois de apoiado, pode irradiar sua positividade no mundo e o seu talento pode e deve ser visto, né? Então, é um prazerzão estar com vocês hoje. Muito bom, é isso aí. A gente sempre comenta, Marcos e Arlete, a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa. Então, a deficiência, né, Marcos, é uma das características dessa pessoa. Ela tem muitas outras, né? Exatamente. É por aí. Exatamente. Então, eu digo assim, ó, para começar a falar desse assunto, eu sou pessoa, eu não sou deficiência. As pessoas às vezes confundem que elas estão tratando com a deficiência, estão tratando, no meu caso, com o autismo, estão tratando com dificuldades de mobilidade, uma mobilidade diferente daquela que a gente vê por aí, mas não é com isso que se trata, né? No primeiro ponto, a gente precisa dizer que estamos tratando com pessoas. Só assim a gente vai para frente nessa discussão. É isso aí. Isso mesmo, Marcos. E assim, nós que somos professores, né, trabalhamos com muitos tipos de deficiência, a gente não tem que olhar o diagnóstico, né? Nós temos que olhar realmente isso, a pessoa, o potencial da pessoa, né? É por aí. Que ela é capaz. E ver, e sempre olhar os pontos positivos dela, para sempre a gente estar melhorando a qualidade de vida daquela pessoa. Até porque lá em casa a gente sempre diz, estamos aqui com a minha mãe no estúdio também, que é uma parte importante nisso que a Wagner acabou de falar. Quem acredita no potencial é a família, é a comunidade, é a escola. Quando a criança entende que o seu potencial está sendo validado, aí ela consegue, como a gente diz, abrir as asas, né? Mas enquanto não for assim, as pessoas com deficiência, e até a gente pode entrar um pouquinho nisso, a gente vem de uma época em que as pessoas com deficiência tinham esse potencial não acreditado, né? A pessoa com deficiência, então ela passava a achar que ela iria viver de apoio a vida inteira e que ela não poderia fazer as suas escolhas, que ela não poderia ser feliz do jeito que ela pode. Independente das suas condições, né? A gente tem aí o nosso Vygotsky, né? O nosso teórico, e que a gente sempre gosta de citar. Uma fala importante dele é: não existe desenvolvimento melhor ou pior, apenas desenvolvimentos diferentes de acordo com aquilo que a pessoa recebe de vivência, de experiência. Então, muitas vezes, a pessoa com deficiência ela já é taxada de... Ai, coitadinho e tal. Capacitismo, né? Capacitismo. Então, acontece isso. Acaba não recebendo os estímulos, não acaba se desenvolvendo no seu potencial e fica, não, é porque ela tem deficiência.
Na verdade, não é isso, é porque ela não recebeu os estímulos adequados, não conviveu, porque é na interação que a pessoa se desenvolve, né? Nós somos seres sociais. Então, a pessoa retraída, fica recolhida dentro de casa, não tem uma vida social, o que acontece? Não vai desenvolver o seu potencial. Então, é porque ela tem deficiência? Ou é porque ela não recebeu, né? Os estímulos adequados ali com a sua idade, conviveu com os pares, com os mais velhos, e na escola e tudo mais, né? E eu posso citar assim, né, que nem vamos culpar as famílias pelo tempo atrás, né, de excluir, vamos colocar assim, os deficientes, porque era uma prática que se fazia, né, mas é por isso que a gente abraçou a causa, a nossa família, em tentar espalhar para esse mundão todo o conhecimento, porque tudo se dá através do conhecimento. Quando o papai e a mamãe recebem um diagnóstico, eu penso sempre que não é uma sentença, os pais estão confundindo isso. Para nós também foi difícil, como para todo mundo é, mas não é uma sentença. Então, isso é o primeiro conhecimento que os pais têm que ter. E depois acreditar no filho. Olhar, vibrar com cada movimento, cada ganhar, cada sorriso, né? E aí tu se empolga e vai dando oportunidades, como acabaste de falar, né, Amanda e Wagner, na escola, então é o caminho, né? É por aí que começa. Quer dizer, começa dentro de casa. O pai e a mãe que não acreditam no seu filho, não adianta querer levar para a escola ou pro mundão, né? Tem que começar de casa. A inclusão, eu digo assim, começa através da aceitação. Primeiro tu tem que aceitar que teu filho tem sim uma limitação, mas eu pergunto, e eu não tenho? Eu também tenho. Só que eu sempre dizia isso para Marcos, eu consigo esconder. Passo um batom, passo uma base, arrumo o cabelo. Aparentemente eu não tenho deficiência. Vou colocar assim com essa palavra bem, mas eu tenho muito mais do que o Marcos. Só que eu escondo. A gente percebe isso no dia a dia, como a gente está vivendo um tempo de difícil convivência, né? As pessoas não têm tolerância, não têm empatia. A gente está passando por uma fase assim. O mundo é cíclico, mas ao mesmo tempo que ele é cíclico, nós temos coisas inéditas, né? Por exemplo, hoje, né? Uma palestra com um autista, olha só, né? Nunca na história a gente teve isso, né, Wagner? É um mundo assim muito individualizado, eu digo também, né? Porque hoje a pessoa ela pensa nela e não pensa no outro. Não tem esse olhar para o outro, né? Que nós que estamos na educação, a gente procura ter um olhar para o outro, para quem está ali conosco, né? É uma vida, é um conhecimento, é um desenvolvimento que vai durar para a vida toda, a parte escolar, né? Então, tem que ter esse olhar diferente, né? E acreditar sempre. Mas, Arlete, já vamos continuar aqui com a Arlete, né? Isso. Que é a mãe, nossa, a mãe batalhadora, a mãe que vê o filho, vê o potencial, acompanha o filho. Nossa, é um orgulho, né? Quando tem a família, que a Amanda também, né? Que tem os filhos, e a gente, nossa, para nós, a Amanda também, a gente vê assim, meu Deus, que mãe espetacular, um exemplo de mãe, de família, a família toda, o esposo, né? Você também, a gente já viu, né? Só no conversarmos ali, a gente já viu o quanto, né, que você valoriza, né, que está sempre apoiando o Marcos, acompanha, também faz uma parte, né, na fala, né? Assim, vamos continuar que você já estava falando, né? Como é que foi quando você descobriu, né, que o Marcos era autista? Quem você procurou hoje? O que você passa para as famílias que têm uma criança, que chega uma criança na família, né, com autismo, né? O que você poderia estar passando para essas famílias? Então, Wagner, o nosso caso foi um pouco diferente lá em casa, que eu até vou comentar depois na palestra hoje à noite, que o primeiro impacto para nós foi a lesão cerebral que o Marcos tem. Então, o Marcos foi considerado uma pessoa que não ia produzir de forma alguma pela lesão cerebral e problema cardíaco. Então, foi todo um processo. E depois, só de 1 ano e meio, que a gente começou a estimular o Marcos, o neurológico. Então, começamos do zero, realmente, e reorganizar o cérebro dele. Então, montamos na nossa casa mesmo um
circuito neurológico, onde estimulamos com tudo, papai, mamãe, e mais uma moça que morava lá conosco. Então, vamos trabalhar só o neurológico. Aí foi desenvolvendo lentamente, né, Marcos? Quase que imperceptível aos olhos dos outros, mas do papai e da mamãe sempre ali. E só com 7 anos e meio, quando já na escola, que ele começou a apresentar algumas dificuldades que a gente não percebia, porque foi tudo tão vibrante, cada processo que ele conquistava, que a gente não se ateve a outras coisas. Tipo, olhar nos olhos, tipo, se balançar, que para nós era coisas insignificantes, né? Porque ele aprendia. Então, por que tem que olhar nos olhos? Nem para nós era importante. Só que daí a professora e tal começaram a reclamar disso. Olha, Marcos não fica na fila, Marcos não copia do quadro, Marcos não, né? Aí arregaçamos as mangas e vamos ver, então, o que está acontecendo? E conversávamos muito sempre com o Marcos. Ele era o nosso espelho, né? Filho, tu não faz isso por quê? Tu não olha no olho por quê? O que está acontecendo? Como é que a gente pode te ajudar? Aí, quando uma professora, então, veio e falou para a gente, olha, Orlando e Arlete, dá uma estudada sobre o autismo, porque essas características que o Marcos está apresentando, esses comportamentos, né, filho, vêm do autismo. Aí ele tinha 7 para 8 anos. Isso fazem 23 anos atrás. O que era autismo? E para nós, então, por isso que eu digo assim, para nós não foi um baque. Não foi assim assustador, porque era mais um probleminha. A gente já tinha vindo de tantas e tantas e tantas provações e trabalhos e acreditar e dizer, Marcos, tu consegue, tu podes, vamos lá, nós te ajudamos. Então, dentro da cabeça do Marcos, era impossível que não tinha o acreditar, porque era diariamente, se ele derramava uma água, tudo bem, é só secar, próxima vez toma um pouco mais de cuidado. Né? Porque, então, foi isso, o nosso laudo, o nosso diagnóstico foi naquele momento. Então, fomos fazer o quê? Cada comportamento que ele apresentava, a gente, juntamente com o Marcos, que é claro que tem autistas que não vai falar, que não são nem... são pré-verbais ainda, mas uma forma ou outra ele se comunica. Então, o pai e a mãe têm que prestar essa atenção, ele vai se comunicar. E a gente conversava muito com o Marcos e ele dava as respostas que a gente precisava. Então, eu não olho nos olhos, mas eu escuto. Então, aproveita a minha audição. E a gente fez esse processo, então, de ir para a escola frequentemente. Eu era considerada a mãe chata, mas tudo bem, não me importava, não. Porque a gente ia lá para dizer, não brigar, né? Tenho certeza que tu também fosse, Amanda, quantas e quantas vezes. Não era para brigar, é que a gente conhece melhor o nosso filho. A gente ia para tentar fazer alguma estratégia. Então, vai aqui o primeiro pedido para o pai e para a mãe, né? Não digam, não aceitem o que teu filho não vai fazer. Acredita que ele vai fazer de uma outra forma, talvez, de uma outra maneira. Mas eles aprendem. E se nós, pai e mãe, não acreditarmos, os outros vão fazer dele o que eles querem. E a gente não pode deixar. Isso mesmo, eu concordo contigo. A gente não pode deixar. O Marcos, e você, assim, então, até os 7 anos, você não tinha, assim, um diagnóstico fechado, digamos assim, de autismo. Tinha uma lesão e tinha um problema no coração. Seus pais fizeram, né, esse trabalho maravilhoso de estímulos. Que método vocês utilizaram? Você sabe, Marcos? Esse é um método que foi utilizado nos anos 40 para reabilitar soldados que voltavam de batalha com sequelas, que obviamente aconteceu no cenário das guerras. Chama método Glenn-Doman. É um método fisioterapêutico e que a gente adaptou às realidades da casa, né? Isso, depois eu vim a pesquisar ele, porque aqui no Brasil nós temos a variante chamada método Veras, né? Sei. Raimundo Lobo Veras, Conheço. né? Ele reabilitou bastante a sua condição, né? Tem toda a história dele, que eu creio que tu conheças também, assim. E a gente seguiu nesse método até os... Quantos? 7 Sempre, anos? ainda estamos seguindo. Ainda estamos seguindo nele, mas eu agora, como adulto, tomo as rédeas, né? Mas Tá certo, Marcos. o princípio é que é sempre o mesmo. Eu lembro de ter seguido nele com mais afinco, assim, até os 7 para 8 anos de idade. E daí para frente, claro que eu mesmo incorporei isso no meu estudo,
e no jeito que eu vivo. Marcos, impressionante, porque olha que coincidência. Eu conheço sim esse método, eu utilizei esse método com os meus filhos, também, enquanto inclusive eles estudavam na APAE, né, na época, eles eram pequenininhos e tinha a professora Alessandra, que agora ela é coordenadora lá na APAE, e a gente fazia o trabalho em casa também, eram 6, 8 horas de estímulos diários e tudo mais. Mas como a sua mãe falou, até hoje a gente segue esse princípio de que quando a gente chegou lá no Instituto Veras, né, no Rio de Janeiro, com aquele monte de exame de cabeça, de raio-x, né, que a pedagoga colocou em cima da mesa e falou, isso aqui a gente não tem o que fazer, já está feito. Agora vamos ver o que vamos fazer com a pessoa, né, com as pessoas, né, com os meninos. Então, não importava, né, esses exames e laudos e tudo mais. Então, importava o que fazer, qual que é o potencial que eles têm, o que nós vamos conseguir desenvolver. Então, sabe, foi impressionante, assim, a mudança também divisor de águas, eu digo, né, o Glenn Doman, um fisioterapeuta, né, olha, as ideias que ele teve, os estudos que ele fez e uma equipe muito grande também que ele teve ali, a gente leu os livros, né? Eu até ia perguntar no início, mas como você já tinha falado para a Wagner, se vocês foram estudar, foram procurar, mas já vi que foram. E é por aí, né? Graças a Deus a gente tem essa oportunidade, porque eu sei que muitas famílias não têm, né? A gente sabe que não é todo mundo que pode, né? Mas se a gente tem essa possibilidade, hoje a informação está aí, né? Está muito mais fácil do que há 30 anos atrás, há 18 no meu caso, que meu filho mais velho tem 18. Então, acho que ainda assim é possível buscar esse conhecimento às famílias para estarem auxiliando ali nesses estímulos, né? E o Veras nossa, o Doman, no caso, maravilhoso, maravilhoso. Eu Sou vou pedir um apaixonada. adendo aqui um pouquinho, Amanda, porque tu comentou ali que talvez eles não tenham condições. Eu acredito que é o que menos requer condições, o método Glenn. Por quê? Porque tu aplicas ele dentro de casa. Com o que tu tens dentro da tua casa. Hoje à noite eu explico um pouquinho do trabalho que a gente fez. Para quem quiser ouvir, pode chegar lá na palestra, aqui, né, na palestra. Sim. Eu vou explicar um pouquinho do que o quanto que a nossa casa é o ambiente rico de estímulos. Então, é isso que o pai e a mãe ainda tem que descobrir. Como é que é, Marcos? O TBC? É tirar a bunda da cadeira? Isso aí. Né? Aí a gente consegue. Marcos, e assim, quando você iniciou não, agora eu vou começar a falar, eu vou começar a palestrar, vou começar a falar sobre a minha vida. Quando? Como surgiu assim? Isso aí veio de um convite lá em 2016 de uma tia minha que era diretora na época e ela estava tendo problemas de pouca aceitação do diferente, bullying com as pessoas com deficiência, estranhamento. Então ela, sabendo de um pouco dessa história que nós estamos contando aqui, ela me chamou para falar com os alunos, para entender o diferente, pelo menos tentar aceitar. E desde lá eu tenho passado nas escolas para falar sobre isso com os professores e com os alunos, e também em paralelo, já antes de 2016 ainda, eu fazia vídeos para falar sobre a minha perspectiva do autismo. Então o que eu tenho feito é casar os meus esforços lá do Diário de um Autista com os esforços de entender que a educação ela pode e deve ser inclusiva. Mas é uma jornada desde lá em 2016, até aqui, que ela é feita em formiguinha, para que todo mundo na parte educacional saiba que pode ser um pouquinho mais. Não é um processo em que é fácil o caminho, né? Isso eu tenho descoberto. Mas a minha chama é sempre dizer para as pessoas assim, tu podes fazer um ato de inclusão, que seja um. E aí teu vizinho faz outro, aí o teu outro vizinho faz outro, e assim por diante nós vamos criando uma comunidade de recursos para que as pessoas com deficiência elas se sintam não só acolhidas, mas plenas no seu potencial. E uma coisa que eu e a Wagner estávamos com curiosidade, Marcos, antes de você palestrar, você teve outro trabalho, outro emprego?
Conta aí um pouco antes aí de você agora estar famoso como palestrante. Eu tive 2 outras experiências bem marcantes. A primeira delas foi com uma empresa que se instalou lá em Vidal Ramos e começaram a contratar mão de obra. Aí foram fazer todo um recrutamento, toda uma experiência de recrutamento, de entrevista comigo, de seleção, né? E no fim das contas, né, para encurtar a história, disseram assim que, olha, tu estás dentro da cota, isso aqui é o que nós temos de cota. E totalmente fora do currículo que eu tinha apresentado. Por exemplo, eu tinha apresentado um currículo em que eu pus lá 3 idiomas de fluência, né? Que eu sabia falar alemão, inglês e espanhol. Eu pus no currículo. Eu pus a minha pretensão, sabia que tinha uma vaga, por exemplo, que usasse isto. Mas não, a empresa direcionou e entendeu que com a minha característica só iria sobrar um tipo de tratativa lá dentro. O que me deixou chateado, sim, porque eu fiquei pensando, poxa, eu preparei um currículo. E aí não olharam o currículo, olharam a deficiência que eu apresento. Isso me tocou bastante e até por isso que eu faço um trabalho também nas empresas. Para que, claro, a cota é um instrumento de lei muito importante, tá? Eu não estou passando por cima disso, eu só estou dizendo que é preciso olhar para o profissional. É preciso olhar para a pessoa que tu vais contratar e não a deficiência. A gente não contrata deficiências, a gente contrata pessoas com deficiência. Então essa foi a primeira experiência, não é, Wagner? A segunda eu tive experiência de trabalhar com o meu pai. Fazer serviço de secretariado, de escritório, de agendamento, até mesmo de, vamos dizer assim, em pequena escala, marketing, para a empresa dele e tal. E aí também eu tive que testar habilidades sociais, esse negócio de olhar no olho foi bem demandado. Para atender um cliente, tu tens que fazer isso, fazer entonações de voz diferentes. Bom dia! O que o senhor gostaria? Mesmo que do outro lado a pessoa, bom dia! Gostou? E a gente não pode, né? Eu, como tenho por foco a língua, né? Se a pessoa tropeça um pouco nas palavras, eu tenho a tendência de dizer assim, opa, o que tu fez aqui? Não, volta um pouquinho, para eu só te entender mais claramente, mas claro que eu fui, né, aperfeiçoando esse método com a experiência de trabalho, então foi bem legal, foi um desafio, sim, e depois me preparou para o que eu estou fazendo hoje, né, para lidar com diferentes públicos, para ganhar as experiências deles e adicionar no meu trabalho. É uma experiência incrível, mas com esse começo, né, meio assim, meio de altos e baixos, né? Uma coisa que deveria ser natural para todo ser humano, mas que acaba que para alguns, que é o caso das pessoas com deficiência, não é tanto. A gente percebe isso, Marcos. Eu tenho também 2 filhos com deficiência, diferente no caso do autismo, mas eles têm distrofia muscular. Então, é mais ali a condição física, né? Eles são cadeirantes, eles não têm oralidade, mas eles são muito inteligentes, são esforçados, né? A gente fala, são inteligentes, né? Toda pessoa tem esse potencial, mas assim, eles são muito esforçados, eles gostam de estudar assim como você, mas eles também recebem esse preconceito, sabe? Das pessoas, até mesmo na escola ou em vários outros ambientes também que a gente frequenta, esse olhar capacitista mesmo, né? Esse olhar assim de que será que ele está me entendendo? Mas, sabe, porque às vezes eles têm também alguma coisa estereotipada, né? Porque eles também não têm uma regulação, né? Uma autorregulação. Por exemplo, o Enzo, se ele chega num lugar onde tem palmas, um barulho, assim, garfo, faca no prato, sabe? Ele se irrita, ele não dá conta ali de processar e ele acaba, às vezes, gritando. Então, a pessoa já olha, é porque ele tem deficiência. E, na verdade, ele tem uma falta ali de autorregulação sensorial, né? Não que ele não esteja entendendo, ou às vezes ele está muito feliz. Ele dá aquele grito, sabe, de felicidade. Já dá-se como um comportamento inadequado. Então, porque, né, a sociedade não consegue também ver que existem várias formas de se expressar e que isso não diminui o potencial
ou a habilidade de entendimento da pessoa, né? Então, é realmente o capacitismo aí presente no nosso dia a dia. E, Amanda, a gente pode falar assim, né? A gente não tem coragem de dar uma risada gostosa. E eles têm. É E a verdade. gente cobra deles porque eles riram muito, muito feliz. Então, Vamos colocar assim, poxa, aonde que nós chegamos, né? Filho, cuida, ri baixinho, se comporta. Olha. E que bom que eles conseguem rir, né? E a gente ali às vezes, porque o padrão exige que aqui nesse lugar tu não pode sorrir muito. E eles são espontâneos, né? E a gente cobra, e até isso a gente chega a cobrar dos nossos filhos, né? Que a sociedade nos cobra, né? sim, E porque aí a gente tem esse medo, né? Que as e- pessoas olhem com esse olhar, então a gente já fica, ai meu Deus. Eu falo, Lu, eu sei que você tá feliz, mas se comporta, porque senão as pessoas vão olhar diferente, porque a gente quer que eles sejam vistos de forma natural. Eles também querem isso, né, Marcos? Vocês querem se sentir parte, não a parte. Então, E quando a você... gente vê muito isso dentro de uma escola especial, o quanto eles são felizes, né? No momento que eles estão lá, nesse momento de expressar, né, da felicidade, dessa autoestima, de ser carismático, né? Então a gente vê muito isso dentro da escola especial também, né? E também no convívio aí por onde a gente está, né, na igreja ou nessa parte social que a família leva, né? A gente vê o quanto eles são felizes, né? Olha só, vocês devem estar gostando bastante aqui do nosso bate-papo. E eu queria aproveitar para lembrar que ainda temos vagas para a palestra do Marcos hoje à noite, viu? Ó, essa palestra é um presente da APAI, em parceria com a FAG. Nós estamos, assim, muito felizes de vocês estarem aqui. Estamos ansiosos por hoje à noite. E, assim, a APAI, ela é uma entidade que precisa muito da ajuda da comunidade. Então, nós não estamos cobrando a entrada. Com essa parceria com a FAG, a gente conseguiu fazer gratuita, né, a entrada. Então, é uma devolutiva da APAI para a sociedade, que a gente quer que a sociedade vá devagarinho, né, mudando esse olhar, então a gente também tem que fazer a nossa parte. Por isso, a gente está fazendo sem custo, né, para que a gente lote. Nós queremos lotar hoje o anfiteatro aqui da FAG. Você que ainda não se inscreveu, dá tempo. E aproveitem, porque também o Marcos, a gente já descobriu que ele tem o lado artístico dele, né? Que, nossa, ele toca, ele canta, e com certeza vai fazer hoje também, né, Marcos? Vai tá fazendo esse momento artístico para nós, né? Isso, exatamente. A música e a arte fazem parte da minha vida. Eu vou compartilhar hoje à noite porque eu entendo que toda pessoa, quando acha o seu foco, quando acha aquilo que é bom, ela consegue produzir, ela consegue se destacar muito mais. O meu é a música. E hoje à noite a ideia vai ser isso. Independente de ser autista, de ter outra condição, a pessoa precisa ser exposta, pelo menos, à positividade dentro de casa. Ter um talento em que seja reconhecido, em que seja capaz de se adaptar, em que seja capaz de entender que, apesar das pressões do mundo, a gente pode estar um passo à frente sempre. Essa parte quem faz lá em casa é a música. Então eu vou trazer isso para o auditório da FAG hoje, então se você puder estar lá, vai ser muito bacana, vai ser uma palestra show, como eu digo. Eu tento trazer a discussão, mas a gente se diverte, a gente brinca junto, a gente ri, porque tem essa parte também. Na jornada de inclusão existe essa parte também. Eu, por exemplo, quando escrevo sobre o autismo, que eu tenho já 4 livros publicados nesse sentido, o último talvez seja um pouco mais sério, que é a jornada de aceitação do autismo, da pauta autismo no mundo, né? Mas os outros 2, na verdade, o primeiro não foi de autismo, foi de contos, mas os outros 2 são engraçados, tem partes engraçadas. Porque se tu vê a vida de uma forma leve, a oportunidade te vem no colo com muito mais facilidade, não é verdade? Não sei se vocês concordam comigo, mas assim tem sido também. A inclusão é árdua, mas se a gente fizer com leveza, as pessoas entendem como um convite a ser parte também dessa inclusão. Com certeza, Marcos. A gente consegue deixar mais leve, trazendo a arte, né, para o nosso dia a dia. E os seus livros, como que a gente faz para adquirir? Olha só. Eu tenho levado eles
para as palestras. Eu tenho demonstrado essas obras na palestra. Sempre tem uma parte em que o pessoal pode adquirir eles. Eu tenho rodado o Brasil com eles, né? Faço autógrafo, faço foto. E quem quiser, fora isso, adquiri-los, tá lá no meu Instagram. Só mandar uma mensagem, @omarcospetri, que eu vou dar um jeito de mandar para tua casa o livro, com também dedicatório. Eu sempre faço isso, né? Sempre deixar uma marca para aquela pessoa que está lendo realmente estar dentro da história comigo, né? A história não é só do escritor, é de quem lê também. É uma troca, né? Ô Marcos, e nesse último livro seu aí, A Jornada, né, de um Autista, mas seria muito indicado para a família que está recebendo, né, uma criança autista, talvez não li ainda, né, mas tem alguma coisa nesse sentido? Qual a orientação que você passa hoje para uma família que está recebendo um filho autista? Vamos falar de livros, né? O livro que mais se assemelha a essa jornada da família, porque o último é jornada da sociedade, né? Novelas, filmes, séries que apresentem o autismo, como isso começou, né? Sim. E o livro que acompanha a família, que acompanhou a minha família lá em casa e o que aconteceu depois que descobrimos que eu era autista, né? São 2 livros, são o livro Memórias de um Autista por Ele Mesmo 1 e Memórias de um Autista por Ele Mesmo 2. Nesse 2 eu gosto muito de aconselhar ele. Eu sei que eu sou suspeito para falar, porque eu sou o autor, mas assim, eu falo muito de focos. Então, eu até vou dar algumas dicas de como que tu jogas com o hiperfoco do teu filho. Porque quando tua filha começa a ter um comportamento repetitivo em torno de um foco, fala só de lâmpada, 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 o que o pai e a mãe fazem? Esconde todas as lâmpadas da casa, né? Ou esconder lâmpada em casa não dá, né? Mas para de falar daquele assunto e deixa a criança sem aquela referência no afã de que ela mude de assunto, de que ela flexibilize. E eu tenho visto que isso não dá certo, né? Então esse livro, Memórias de um Autista por Ele Mesmo 2, fala exatamente disso. Usa esse hiperfoco, joga com ele no teu time. E hoje à noite eu vou dar algumas experiências que fizeram a diferença nesse sentido na minha vida. E aí a família vai poder entender, eu espero que possa entender, muito mais leve esse hiperfoco. Eu não preciso tirar, eu preciso aproveitar ele. Eu preciso flexibilizar ele e fazer com que ele faça parte do dia a dia da pessoa. Porque se as pessoas têm hobby, talento, dia da semana que tira para ir na academia, para andar de bicicleta, para fazer tudo, por que o autista não poderia ter esse hobby, mas dentro dos seus movimentos e comportamentos, que muitas vezes podem ser repetitivos? É uma forma natural de olhar para isso, sabe? Eu acho isso fantástico, Marcos, porque às vezes a família e o próprio profissional ali, o terapeuta ou a professora que está trabalhando com o autista, ele fica focando em mudar esses comportamentos, transferindo para comportamentos aceitos, adequados, né, como adequados. E como se isso que ele está fazendo, esses comportamentos ali repetitivos, fossem algo assim, dão a importância que eu acho que não precisaria tanta, né? Porque assim, se aquilo é confortável para a pessoa, aquilo faz com que ela se sinta calma, com que ela esteja bem, por que mudar isso, né? Por que transferir isso para uma outra situação? Eu penso que isso, o professor, o terapeuta, a família podia estar gastando energia, né, Marcos? Focando mais nos estímulos e mostrando o mundo, apresentando conhecimento de mundo, em vez de estar focando ali os seus esforços naquela mudança daquele comportamento considerado inadequado, né? Apresentar o mundo é uma forma de o autista perceber que aqueles comportamentos têm um contexto maior, que é o mundo. O que a gente fala, e na história de escritor eu falo muito em todos esses livros, né, sobre o autismo que eu escrevo. Tu vais mudar comportamento? Sim. Quando ele apresenta uma ruptura tão grande que pode prejudicar o indivíduo. Vamos pegar um exemplo só. Durante a noite eu abro mais sobre isso, eu acho bem interessante essa jornada.
né? Mas um indivíduo que bate nas coisas, esse comportamento precisa ser mudado para que ele faça outra coisa com essa energia, né? Então, por exemplo, um menino que batia nas coisas que eu tive acesso a ele, conversei com a família pegou um saco de boxe e disse: aqui tu bates, nas outras coisas tu não pode bater. E se Pronto. machuca. Tá vendo como partiu do mesmo comportamento? Não é como se eu quisesse tirar aquilo para que ele possa ser mais adaptável socialmente. Usou o mesmo comportamento, mas direcionou. Fantástico. Esse direcionamento é que eu busco dar. Esse direcionamento é que tem me mantido caminhando no espectro autista. Tem um truque muito importante nessa palavra espectro, que eu vou abrir essa noite, e depois disso eu acho que a vida das pessoas, eu tenho certeza, não só acho, eu tenho certeza que a vida das pessoas vai mudar conforme o seu entendimento do autismo, porque a minha lá em casa mudou quando eu dei esse pulo do gato nessa palavra espectro. Tem muito a ver com usar o comportamento e adaptá-lo, em vez de tentar tirar. Olha, como vocês podem ver, a palestra de à noite vai estar mudando comportamentos. Então, a gente vai já se encaminhar para o final, né? A gente está... por nós, a gente ficava aqui. Se tivéssemos chimarrão, então, né? Não gosto muito de chimarrão, mas tendo um tererê ou tendo um suco de abacaxi... Ai, tá vendo os gostos? Olha só, cada um com as suas preferências, né? Posso fazer mais uma perguntinha? Que é bem interessante, né? Desse contato que a gente tem com as famílias também. A questão da restrição alimentar, né, Marcos? Porque hoje, né, se fala muito essa questão, a restrição alimentar, medicação, né? Como que você vê isso? Isso é uma batalha silenciosa de cada autista. As pessoas não imaginam o tamanho da batalha, que é olhar para um prato com comida de várias cores, com várias combinações que as pessoas dizem que é bom, arroz, feijão, cebola, cenoura, tudo isso são opções demais. A gente sempre tem que pôr dessa forma, né? Seletividade alimentar é sempre muitas opções num mesmo prato ou num mesmo buffet. Então, só por isso já dá um impacto. E quando a gente entende que o autista busca padrão na sua vida para organizar, quando eu, por exemplo, entendi isso, a seletividade alimentar ficou mais fácil de entender também, porque comer nada mais é do que tu buscar um padrão que te dá conforto dentro do teu prato. Então, quando a família entende isso, ela torna-se mais capaz de dar estratégias para aquela pessoa comer e ela acaba comendo de tudo. O grande problema tem dois, na verdade. Um é o autista só come um tipo de alimento, então vai faltar vitaminas importantes. E o outro, vindo dessa mesma lógica, é por comer só um tipo de alimento, o autista acaba muitas vezes ficando obeso. Muitas vezes nós tivemos o distanciamento social e quando nós tivemos, eu recebi muitas queixas ou observações, como vocês queiram, de que os autistas estavam ganhando muito peso. Porque pegava o foco em um chocolate, comia chocolate, 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 sem diversificar. Comia mais calorias do que gastava e acabava ficando com sobrepeso até início de obesidade. Isso a gente precisa olhar à luz da seletividade alimentar. E aí o tamanho da batalha que eu falei para ti, né? E como a gente consegue superar isso. Hoje à noite eu vou entrar bastante nesse tema, porque não é tão simples, é mais complexo, mas com o apoio da família a gente pode vencer. Isso Vai aí. ser muito importante, porque, Marcos, acredito que vai ter muitas mães, né, que a gente tem aqui em Cascavel 2 associações, né, de autistas e todos foram convidados, né, e com certeza também vai estar, né, bastante gente, professores, né, pessoas que atuam com autistas, né, e as famílias. Então vai ser muito bom mesmo, realmente. Muito bom, muito bom. A gente está muito feliz realmente, né, Wagner, de Sim. ter vocês aqui, a Arlete, o Marcos. Muito prazer mesmo em conhecê-los. A gente vai conhecer mais, né? Cada pouco a gente vai conhecendo cada vez mais. E muito gratos também por vocês se colocar à disposição, né, da comunidade, de estar aí viajando pelo Brasil e deixando
transmitindo, né, a sua experiência, transmitindo esse conhecimento para as famílias, para os profissionais, né? E, mais uma vez, agradecendo a FAG, né, a TV FAG aqui, e também o curso de pedagogia em nome da Daniele Sanderson, coordenadora, que fez esse convite e abriu as portas aqui para que a gente pudesse trazer esse bate-papo, que foi, assim, muito bom, acrescentou muito para a gente também, e tenho certeza que quem assistir também vai sentir isso. E é isso, né, gente? Isso. E aguardamos, né, todos vocês, ainda quem quiser se inscrever, tem, né, a inscrição, ou se quiser vir também participar, aquela pessoa que não conseguiu se inscrever, podem vir também estar participando com a gente hoje à noite, às 19 horas, juntamente com o Marcos, né, aqui que vai estar passando para nós todo esse conhecimento aí. Legal, obrigada. E até mais. Até mais, pessoal. Tchau.